inicialmente, tá? E eu queria que vocês me dissessem, vocês estão vendo aí, hipnoterapia online, grupo de hipnoterapia solidária. Aí. Quando Ok. aparecer, já está aparecendo, né? Então, beleza. Então, vamos começar aqui a apresentação, tá? Bom, primeiramente, agradecer a galera, né? Tem muita gente que fala assim, Sérgio, obrigado pela iniciativa, tudo, mas quem tem que agradecer sou eu, né? Eu só tive ideia, botei no WhatsApp e eu agradeço vocês porque a gente vai... Eu vou precisar da ajuda de todo mundo, né? Como eu disse na primeira reunião, quem pôde ver, eu não tenho nada pronto, tenho só ideias e nada pronto, e aí eu vou precisar do apoio de todo mundo. Então, quem agradece sou eu. De mesmo depois de eu falar isso, as pessoas continuarem, né? Quer dizer que tá todo mundo abraçando a ideia, né? O que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai falar da infraestrutura. Eu não vou entrar muito em detalhe técnico, vou falar brevemente algumas coisas, né? Mas quem tiver dúvida depois pode perguntar no privado, pode perguntar no grupo. É até legal perguntar naquele grupo de hipnoterapia online, para que todos respondam, né? Para que todos fiquem sabendo da dúvida. Ou falar o que a gente precisa preparar antes da sessão, as diferenças em relação à anamnese, em relação ao pre-talk, rapó, contrato, pseudo-hipnose, os convincers, né? As diferenças nas induções, no aprofundamento, na sessão em si e as diferenças em terminar a sessão. Eu não vou entrar, eu não vou explicar coisas que, assim, que a gente julga que o hipnoterapeuta deve saber, mas é claro que existem algumas coisas que nem todo hipnoterapeuta faz, e não necessariamente uma obrigatoriedade que precisa fazer, né? Tem hipnoterapeuta que não tem um conceito de pre-talk, mas no rapport ele faz o pre-talk. Tem uns que não tem conceito de rapport, mas usa o pre-talk. Então eu vou falar brevemente o conceito desses nomes, por exemplo, só para que haja um alinhamento. Mas o importante é vocês entenderem o contexto das diferenças do atendimento presencial e do atendimento online para na hora que ele for aplicar, tá? Vamos caminhando. A infraestrutura. Com relação à conexão à internet, uma coisa que é muito importante vocês visualizarem na internet contratada de vocês, primeiro, né? Se for usar 3G, 4G, não vai ser viável você fazer uma consulta desse tipo por conta da instabilidade. Por mais rápido que ela seja, né? Tem um 4,5G, ela oscila demais. Então a sua imagem ela vai estar bonita e feia, sua voz vai estar boa e ruim. Então não dá para usar esse tipo de coisa. E na hora de eu agora estou usando aqui o Wi-Fi, né? Mas quando eu estou fazendo atendimento, eu mudo a posição do meu computador, não fico com esse fundo que está aqui agora, né? Eu uso outro fundo e mudo o computador de posição e uso o cabo ligado o cabo no roteador e direto no computador. Por que isso? Para que eu tenha um nível de estabilidade maior ainda, porque o Wi-Fi, mesmo sendo muito bom, ele ainda tem influências eletromagnéticas do clima, tem influência de outros Wi-Fi próximos, então pode gerar interferência e a conexão pode perder a estabilidade. Tá? Outra questão também em relação à internet é observar a sua velocidade de upload. O que vem a ser isso? Quando você contrata a internet, você vai lá, contratei uma internet de 30 mega, de 60 mega, de 100 mega. Isso aí é a velocidade de download, ou seja, a velocidade dos dados, que os dados chegam até o seu computador. Só que quando você está fazendo uma transferência via vídeo, uma videoconferência, que nem a gente está fazendo aqui agora, você está fazendo upload, você está enviando dados. E geralmente é assim, você tem 60 mega contratado com a empresa de telefonia, por exemplo, e nesse 60 mega você tem 3 mega, 4 mega de upload. Né? No meu caso aqui, eu tenho 6 mega de upload, está me atendendo, mas eu gostaria que fosse um pouco mais para garantir mais a qualidade. Mas 5 mega já é razoável. 3 mega é viável, mas já começa a ter alguns riscos de você ter perda de qualidade. Tá? Então, sempre observa isso.
Uma forma de você checar isso é ou ligando para a operadora ou usando esses sites tipo Speed Test, que faz análise da sua velocidade de download e a sua velocidade de upload. No caso, para o cliente, o importante é de upload. Tá? A definição de plataforma, quando eu digo plataforma, no caso a gente está usando o Skype, eu gostei muito do Skype, mas pelo nosso caso, que a gente pode gravar, a gente não tem limite de tempo, nem restrição de quantidade de pessoas, então para o nosso caso é muito interessante. Eu com os clientes, eu tenho usado o Google Meet, porque o Google Meet também ele tem menos restrição de tempo e eu tenho achado a qualidade do vídeo de áudio um pouco melhor do que o Zoom. Mas o Zoom também é extremamente usado e o Zoom, quando é entre duas pessoas, ele não tem limite de tempo. Então você pode ser usado também. E alguns usam, às vezes, o WhatsApp, quando está usando a câmera do celular no lugar, né? A desvantagem de você fazer sessão pelo celular é que você usa o Wi-Fi, você não tem a estabilidade do cabo, mas também, geralmente, a câmera do celular é 10 vezes melhor do que a câmera que vem padrão no notebook ou no computador, né? Então, sempre observa, que nem quando vocês conectaram agora, vocês observaram a sua imagem, como ela está aparecendo, então observa também como a sua imagem está agora, né? Se ela está legal, porque você tem que imaginar, isso eu estou falando já numa questão mais comercial, não estou falando nem tanto pela questão do projeto, que você não vai ter a primeira interação com o seu cliente pessoalmente, aquele negócio de você receber no consultório, de você cumprimentar, oferecer um cafezinho, oferecer um chá, você já vai ver a pessoa sentada que nem vocês viram aqui agora, né? Então, para você gerar essa conexão, para você gerar o rapport com o cliente, já é um pouco mais difícil e aí a sua imagem e a qualidade de som é muito importante. E aqui já é a questão do próximo item, que é a luz e som. No caso agora, eu estou de frente para a janela. Quando eu estou atendendo, eu não estou de frente para a janela. É muito comum quando eu não tenho pouca iluminação, ou a iluminação não está muito boa, principalmente do meu rosto, eu uso uma iluminação auxiliar. Comprei aquele que o pessoal chama ring light, né, que é um círculo, né, com luz de LED que eu plugo no computador e ela ilumina, tem um tripézinho, né, que você coloca, que aí ilumina o seu rosto de frente, que ajuda a pessoa a ter uma visibilidade boa do seu rosto. E ajuda também, inclusive, até a câmera. A câmera, quando está escuro, ela se esforça mais e aí, às vezes, a imagem fica mais lenta, fica mais atrasada por conta disso. Então, procure iluminação. Aí, fala assim, não comprei o ring light, não tenho ring light. O que você pode usar também, eu vou exemplificar aqui para vocês. Não sei se vocês estão vendo meu rosto, mas se vocês não verem depois que acabar a apresentação, eu mostro a luz do celular. Você pode botar o celular num tripé, alguma coisa, e botar ele apontado na sua cara. A diferença é que a luz do celular incomoda mais do que o ring light. Mas o ring light, assim, você compra, é menos de R$ 100. Mas qualquer luz, um abajur que seja, ele já vai resolver essa questão. Então você tem que se preocupar com a iluminação para que a pessoa lhe veja bem, para que você consiga gerar essa empatia, esse rapport. Com relação ao som, observe bem se o som está legal. No caso aqui, eu estou com menos preocupação porque a gente está aqui numa reunião mais informal, não tem uma questão comercial e não tenho a preocupação de, por exemplo, de fazer uma indução bem sucedida com vocês. Então, estou usando aqui um fonezinho simples, tudo. Mas o que é muito importante, você ver se o microfone do seu computador é bom, se o microfone do seu fone de ouvido é bom, para quê? Que na hora que for enviar para o cliente, ele te escute bem. Que a coisa mais importante de tudo é o som, mais do que a imagem até. A imagem vai ajudar bastante, mas se o som estiver ruim, aí estraga tudo. Então é muito importante perguntar, o som tá bom? Olha, se estiver picotando, você me avisa, a gente reinicia aqui. Enfim, é sempre importante ter essa preocupação. A pré-anamnese e a anamnese, eu vou falar mais detalhadamente disso, mas eu uso um recurso de fazer um pré-cadastro antes. Eu mando um formulário para porque como a indução ela acaba sendo mais lenta durante o processo online,
Para a primeira sessão, eu peço que a pessoa preencha um formulário, enfim, eu vou falar mais detalhes sobre isso. Aí vem a questão do posicionamento do terapeuta. Me responda aí, que eu realmente não sei. No Skype vocês estão vendo minha câmera também? Ou vocês estão vendo só a apresentação? Por favor, me responda aí. Eu estou vendo só a apresentação. Eu também estou vendo só a apresentação. Tá, então eu vou falar, eu vou descrever. O ideal, o posicionamento ideal do terapeuta é que seja pelo menos assim, o topo da cabeça, né, ou os 2 dedos de sobra na parte de cima da sua cabeça e um pouco abaixo do tórax, tá? Quando voltar a câmera, eu vou me posicionar para vocês verem. Por quê? Porque na hora do rapó, aquela questão de espelhamento, se você utiliza essa técnica de copiar os gestos, ou então, caso você precise fazer um gesto, a pessoa vai ver melhor, vai poder lhe ver melhor. O seu posicionamento. Que ele consiga lhe ver bem. Se ficar muito próximo, ficar só o seu rosto, fica uma coisa... Fica estranho, fica até uma questão um pouco invasiva, né? Para quem está vendo, às vezes, no computador com uma tela grande na frente, aí vê só aquele cabeção, fica estranho. E se você estiver muito distante, aí também você já vai estar numa questão de palestrante. Então, o ideal é justamente essa, um pouco abaixo do tórax e, no máximo, uns 2 dedos acima de sobra da sua cabeça, no enquadramento da câmera. Então, é uma coisa importante que você tem que ficar ajustando. No meu caso aqui, meu computador, a sobra não fica tão boa. Aí o que eu ponho? A sobra fica muito alta, fica quase um palmo. Aí eu ponho um apoio aqui na base do meu computador para que a tela fique mais inclinada e consiga ajustar essa altura. Agora aqui para falar com vocês eu botei uma borracha, tá? Só para vocês terem um entendimento. O posicionamento do cliente, essa é a parte mais importante de todas. Além do posicionamento ser igual ao seu em termos de enquadramento, tem que ter o posicionamento, a questão do posicionamento confortável e seguro. No consultório, na clínica, onde vocês costumam receber presencialmente, tem a questão de que ele vai ter um divã, vai ter uma poltrona do papai, ou vai ter um sofá, enfim, tem esse ajuste. Vale dizer que eu vou falar algumas coisas que são bem óbvias, mas sempre é válido a gente falar aqui. E quando ele está na casa, nem sempre ele tem uma bancadinha para botar um notebook, nem sempre ele tem o computador, nem sempre ele tem. Às vezes ele vai um lugar confortável, às vezes ele vai acabar indo para a cama e botando um monte de almofada. O legal é você orientar ele o quê? Que a cama, como tem que estar o ajuste da câmera. Uma coisa absurdamente importante: se ele for usar o celular ou se ele for usar o computador, que ele tenha um suporte autônomo, ou seja, que não dependa do cliente para que a coisa fique apoiada. É muito comum, já aconteceu várias vezes, as pessoas se ajustam na cama, põem um monte de almofada e põem o notebook nas pernas. Isso não é legal, porque qualquer movimento, a pessoa está lá em transe, e qualquer movimento que ela faça pode tirar o enquadramento e você parar de ver a pessoa. Isso não é legal. Então tem que estar num lugar onde que esteja seguro e firme. Né? É bem importante. Então acaba que muitos acabam indo para a escrivaninha da casa deles. É muito comum mesmo. E os lugares mais comuns é escrivaninha e cama. Geralmente põe na cama quem tem uma bancadinha, uma mesinha, e aí faz vários apoios. E aí o apoio, tanto na escrivaninha quanto na cama, são os apoios laterais que são muito importantes. Porque, como vocês sabem, tem o relaxamento muscular. E se ela não tiver um apoio, ela corre o risco de cair para os lados. E às vezes pode cair feio se for numa cadeira, se não tiver apoio para o braço. E se tiver também sentada numa cadeira, você sempre tem que orientar o cliente a estar com os pés mais para frente. Porque apesar dela ter os apoios laterais, aí é a mesma orientação que é dada em hipnose de palco. Na hora que sentar, botar os pés mais à frente, para que a pessoa não role e não dê uma cambalhota para frente. Né?
Fazendo tudo isso, a pessoa já fica mais segura e tem essa questão. Então, posicionamento confortável e seguro e o posicionamento fixo, autônomo do celular e do computador. Outra questão muito importante, todo começo de sessão vocês têm que confirmar essa questão. Se está me ouvindo bem, se está me vendo bem, você está bem posicionado, você está no momento seguro. Perguntar, tem vela próximo de você? Você deixou alguma coisa na panela, na cozinha? Toda vez fazer esse checklist. Se você fizer 10 sessões com a pessoa, toda vez você vai fazer esse checklist. Perguntar, desligou o celular? Sempre pergunta, e sempre vai ter algum item disso aí que a pessoa esqueceu, tudo. Aí, às vezes, já teve caso que eu já tinha feito 3 sessões com a pessoa, na 4ª sessão, tava lá ela com o notebook no colo. Aí eu lembrei de novo. Então é uma preocupação nossa. A gente avisa, a gente alerta, a gente orienta, mas toda vez a gente tem que fazer esse checklist, tá? Telefone SOS. É um telefone que, assim, todos os cursos que eu fiz, que falou sobre atendimento online, tem um curso do Denis, eu sempre esqueço o resto do nome dele, é Denis Batista, se eu não me engano, que é um curso específico fazendo hipnoterapia online. Que ele dá várias orientações, mas eu particularmente não acho tão necessário esse curso, mas é bem legal que ele aprofunda muito mais do que eu vou falar aqui agora para vocês. Mas eu também fiz outros 2 cursos que tinham um momento, um bônus lá de como fazer terapia online, e também vi algumas coisas no YouTube a respeito disso. Em nenhum caso, todos eles falaram desse uso desse telefone de SOS. Que é? É o telefone de uma pessoa que possa dar uma assistência em caso de necessidade de emergência, né? A pessoa parou de te ouvir, a conexão caiu e a pessoa entrou em estado SDAIL, e você precisa de um apoio externo, aí você usaria esse telefone SOS. Todos eles sugeriram isso e todos eles falaram que nunca precisaram. Então é uma segurança a mais que não custa nada ter. Aí você pergunta para o cliente se tem algum telefone de alguma pessoa que, caso a gente precise ligar, isso não perguntar exatamente no momento do pre-talk, por exemplo, que a pessoa pode ficar um pouco tensa, assim, ué, por que eu preciso de um telefone, né? Mas é interessante você ter esse tipo de contato, tá? Orientação em relação a pessoas no local, celular no silencioso, interrupções. É muito comum, às vezes, a pessoa ficar na sala, em um lugar onde que as pessoas transitam, outras pessoas transitam, da família. Então, é muito importante você orientar que ela não, durante a sessão, ela não pode ser interrompida, e que ela tem que orientar as pessoas na casa dela de que ela não pode ser interrompida. É muito diferente, porque é muito comum as pessoas entenderem o quê? Você está fazendo, eu vou fazer uma terapia agora. Eles falam para os parentes, eu vou fazer uma terapia agora. E as pessoas têm aquela visão de por exemplo, uma psicoterapia, com um psicólogo. E naquela que, por exemplo, pode abrir a porta, ir lá no quarto e falar, olha, daqui a pouco vai chegar fulano. Tá? Como se fosse assim, dar um recadinho rápido. Desculpa atrapalhar, mas eu só vou passar esse recado. No nosso caso, vocês sabem que isso atrapalha bastante. Né, que isso, às vezes, você precisa fazer um processo de aprofundamento novamente, né, ou então, e aí eu também vou dar algumas dicas a respeito disso, de como lidar com as interrupções e como lidar em caso de queda de conexão com a internet, o que você precisa fazer, tá? Mas é bem importante que você oriente que a pessoa não pode ser interrompida e que essa pessoa oriente as pessoas em volta dela, né? O celular tocando, vibrando, ele tira muita concentração da pessoa. Então, às vezes, você está fazendo a primeira indução nela, a pessoa está cheia de curiosidade, está cheia de ansiedade em cima disso, e aí começa a vir outras coisas e ela fala, eu não estou conseguindo porque meu celular está vibrando aqui do lado. Então, você tem que preparar o ambiente e ela também tem que preparar e avisar as pessoas, tá? Uso de fone de ouvido. Por que eu coloquei isso aí? Porque é um destaque bem importante. Dependendo do processo terapêutico que você vai usar, e também depende muito do seu feeling de quanto que isso é legal. O fone de ouvido tem uma vantagem ótima
de que quando você fala, primeiro a pessoa vai escutar menos o ambiente externo, vai ter menos influência do ambiente externo, e segundo, que você, quando fala, está dentro da cabeça da pessoa, né? Assim, como se realmente, até as induções acabam ficando mais, as sugestões acabam ficando mais fáceis, porque a pessoa te escuta melhor, mais dentro da cabeça dela mesmo. Porém, existe o risco da pessoa se movimentar de maneira mais exacerbada. Vocês sabem que às vezes tem momentos que a pessoa se emociona demais, pode se movimentar e arrancar os fones. E não perceber que arrancou os fones. Então, vai muito da sua percepção de qual atividade terapêutica você vai fazer e também do seu feeling em relação ao cliente, de como ele se comporta. Vocês já viram que tem cliente que fica imóvel, quietinho, e tem aqueles que se mexem bastante, que eu chamo os teatrais, né? Aqueles que se movimentam demais, que acabam tendo uma representação física junto, né? Um exemplo muito clássico é quando a gente está, às vezes, fazendo uma de detenimento, a pessoa, que a gente pede para a pessoa escrever o nome no quadro. Tem aquelas pessoas que escrevem o nome no quadro mentalmente e tem aquelas que movimentam a mão. Nesse caso, vocês têm que ter essa interpretação para saber até que ponto o uso do fone de ouvido é legal ou não. Tá? Outra coisa, um recurso que nós não temos, e eu vou falar sempre, né, que, por exemplo, para fazer ancoragem, às vezes a gente toca no nosso cliente, às vezes a gente precisa amparar o nosso cliente, apoiando ele. Eu tenho o hábito, às vezes, de tocar no pulso ou de tocar na testa, né? A gente usa desse recurso, é um recurso sinestésico muito útil. Porém, online a gente não tem isso. Então, é muito comum, às vezes eu gosto de ancorar. A pessoa está falando alguma coisa positiva, por exemplo, o que essa experiência aconteceu para você? Eu estou me sentindo muito forte. Aí eu falo, forte. Se você eu estou me sentindo muito confiante. Eu repito, confiante. E se eu tivesse presencial, eu cutucaria a pessoa nesse momento, né? Eu daria uma encostada para dar uma reforçada. Como eu não tenho esse recurso, a gente pode usar alguns recursos sonoros. Por exemplo, uma caneta que você tenha, que quando você aperta, né, para abrir a caneta, faz aquele clique, né? Ou dá um tapa na mesa assim, né? A pessoa fala, estou me sentindo forte. Você fala, forte, né? Que nem dar um tapa na mesa assim. Eu comprei, e aí eu vou mostrar para vocês depois que voltar para a câmera, um clique, eu chamo de clicker, tá? Mas é um recurso que adestrador de cachorro usa. Então, em pet shop você vai usar, que ele faz esse barulho, ó. O adestrador usa, às vezes, para o cachorro, toda vez que ele dá um comando, ele faz esse barulhinho. Então, eu estou usando o clicker como substituto ao toque. E tem me ajudado bastante. E é interessante que, às vezes, quando eu quero um aprofundamento mais intenso, mais rápido, aí eu falo, então vou fazer a contagem, 10, 9, 8. Esse barulho ajuda, tá? Isso aí é mais uma dica, não é uma necessidade, mas seria uma dica não de substituto, mas como a gente já usa o som como uma ferramenta no nosso processo terapêutico, tem uma ferramenta, um som diferente, seria como se fosse um substituto ao toque, mas um intensificador do uso do som, tá? Bom, áudio de relaxamento prévio. O que acontece? Um dos recursos muito interessantes que a gente usa, que facilita o nosso trabalho em primeira sessão, é a questão da gente gerar não a ansiedade, né? A antecipação do processo da pessoa participar da terapia. Então, geralmente, eu marco as minhas terapias, principalmente online, isso conta demais, com uma semana de antecedência. Nunca de um dia. Só quando realmente não dá, tem que ser um dia antes. Por quê? Porque a pessoa fica curiosa e ansiosa em relação a isso, né? Vocês sabem que tem muitas lendas em relação a todo o nosso trabalho, então as pessoas ficam querendo participar e querendo passar pela experiência. Então essa antecipação ela é muito útil para a gente no processo de geração de rapport e de indução, enfim.
E o que que eu faço também, como a gente perde todo aquele contato inicial, presencial, de estar junto, essa conexão que acontece logo de cara, na boa apresentação, o que que eu faço? Eu mando um áudio com uma indução que eu não chego a aprofundar, mas eu só faço um processo da pessoa ser induzida pelo relaxamento progressivo, e depois sair nesse momento, eu oriento sempre que faça só em casa, né? Porque a pessoa pode entrar em transe, vocês sabem que tem aquelas pessoas que entram num transe profundo muito rápido e muito fácil, né? Então fazer só em casa e geralmente no período da noite, antes de dormir. Porque também nesse áudio a pessoa pode entrar no sono fisiológico. Oi, alguém queria falar alguma coisa? Tá, então vamos lá. É que eu vi um barulhinho, achei que alguém queria falar alguma coisa. Enfim, aí tem esse áudio. Eu faço exatamente o relaxamento progressivo. Sinto o relaxamento. Eu começo de cima para baixo, tá? A gente começa de baixo para cima, né? Então, relaxa a sua cabeça, relaxa o músculo da testa, dos olhos, e vou fazendo todo aquele processo, né? Sentindo-se muito bem. E agora você vai voltar para o estado de vigília novamente e sentindo-se muito bem. O que que acontece? Nisso aí, eu não falo que eu estou treinando transe com ela, que eu estou treinando ela entrar em estado de transe. Eu falo que é um processo de relaxamento como se fosse uma preparação mental para a nossa sessão. Além dela treinar, e eu uso isso na indução, falo assim, olha, agora eu quero que você lembre desse estado de relaxamento e vamos fazer de novo, trazendo o estado de relaxamento, a coisa mais importante disso tudo é ela se acostumar com minha voz. E ela vai me ouvir todos os dias antes da sessão. Então ela já vai criando uma proximidade comigo. Isso não é fundamental, não é totalmente necessário, mas ajuda absurdamente bem. Tá? É muito legal, ajuda muito mesmo. Beleza? Vamos indo aqui à questão da anamnese. Eu faço um cadastro prévio. O que é isso? Eu crio um formulário no Google, bem simplesinho, lá no Google Forms, para. Eu não sei como é que é a anamnese de todo mundo, mas na minha anamnese eu peço nome do pai, nome da mãe, eu peço nome dele, CPF, endereço, tem os dados cadastrais, uma ficha de dados cadastrais, que eu perderia muito tempo numa reunião, num encontro online, pedindo essas informações, né? Quais, se está tomando algum medicamento controlado, esse tipo de coisa, e eu deixo somente a questão, aquela parte do bate-papo, que precisa a gente trocar uma ideia para ser presencial. Então, todas as partes que eu não preciso bater papo para saber, eu já peço e isso antecipa para caramba. Ainda mais quando a gente faz atendimento online, a gente pode atender pessoas de qualquer lugar do Brasil. Aí, eu não sei se tem alguém de Brasília aqui, mas, por exemplo, se eu chegar, vou fazer um cadastro, eu vou digitar o meu endereço. Eu vou falar SHINCA2, lote 42. Pô, ninguém conhece, só quem é de Brasília que consegue entender isso aí. E eu falar, se não é de Brasília, como eu recebo muito telemarketing, às vezes eu compro alguma coisa por telefone, ficar soletrando é muito chato, né? Então, se eu pudesse, eu sempre, quando eu penso em alguma coisa de cadastro, eu sempre penso, eu prefiro escrever. Então, isso aí é uma coisa que antecipa bastante, tá? E aí, uma das coisas muito importantes, que em alguns casos, pela inexperiência quando um hipnoterapeuta é inexperiente, já é recomendado que a pessoa não faça atendimentos para pessoas que são bipolares, que possuem esquizofrenia, mesmo que a bipolaridade e a esquizofrenia estejam tratadas, né? Para quem não tem experiência, não é legal trabalhar com esse pessoal, né? E também para pessoas que já teve surto psicótico. O que acontece? Quando a pessoa entra em transe, a gente sabe que a gente torna as emoções da pessoa mais exacerbadas. O bipolar, ele está em dois polos, né? Ou tá na euforia ou está na depressão, mas são dois polos bem distantes um do outro, por isso que tem essa questão do bipolar. E quando a gente
coloca a pessoa em transe, ela pode ir para algum desses polos e ainda mais intensificado. E você não está lá para ter o controle, né? O esquizofrênico, ele pode entrar num surto, né? Ele pode acessar um gatilho e aí entrar num surto psicótico e pode dar um problema. Uma pessoa que já teve um surto psicótico e não teve nunca mais, a gente também pode acionar um gatilho sem querer, né? Quem já passou pela experiência de botar alguém em transe e ela do nada já entrar numa catarse, porque ela já acessou um momento dela ou acessou um gatilho dela, né? Sabe que é uma emoção exacerbada. E vai que você aciona um gatilho de um surto psicótico. Então, assim, se a pessoa já lhe informar isso, é absurdamente recomendável que você não faça o atendimento, né? Agora, e se a pessoa não sabe que ela é bipolar, não sabe que é esquizofrênica e vai que tem um surto psicótico? E aí vem aquela história do telefone do SOS, tá? Que eu falei, mas como eu disse, é muito difícil haver essa necessidade. E aí, usar a anamnese, aí é uma dica geral, né? Tanto presencial, para ter o entendimento dos principais problemas, né? Aí o pre-talk, que é aquele momento, aí como eu disse que como existem vários nomes que as pessoas usam, eu falo brevemente a descrição. O pre-talk é aquele momento em que você explica como é que é a hipnose, como é que é a hipnoterapia, o que vai acontecer, desmistifica, tira dúvidas, é toda essa questão. Qual que é a diferença do pre-talk online e o pre-talk presencial? Você vai explicar exatamente as mesmas coisas. A diferença é que você não pode deixar de citar que a hipnoterapia online, os resultados são exatamente iguais. Para que a pessoa não tenha a impressão do fato dela estar fazendo atendimento online, ela vai ter meia terapia, ou meio resultado, ou um resultado mais difícil, né? Então não tem essa. É muito importante citar isso. Em relação ao pre-talk, é muito simples, é a parte mais simples de todas, mas não pode esquecer de citar que online é igual, tá? O rapó, aí mais uma vez entrando no termo nas terminologias, que às vezes pode usar uma outra terminologia, o rapó é o momento em que você gera uma conexão com o seu cliente. E aí, as principais diferenças em relação ao presencial é o quê? Primeiro, vocês vão iniciar a conversa num estado menos aconchegante e que facilita a proximidade que no consultório. Você não vai ter um aperto de mão, você não vai convidar a pessoa a sentar, você não vai ter esse momento, você já vai estar os dois lá chapadão na frente da câmera, né? Essa é a principal diferença. Mas aí também tem as questões, para quem usa essas técnicas, né, de rapport, que o pessoal do PNL também gosta de usar isso, que é o que? O espelhamento. Você usar a mesma intensidade de voz da pessoa, usar o mesmo tom de voz, começar a conversa assim. Se a pessoa fala rápido, você fala rápido. Se a pessoa está falando alto, você fala alto também. Você nivelar a sua forma de falar com a do cliente, né? Intensidade, o tom de voz, os vícios de linguagem. Eu tô aqui toda hora falando né. Se alguém quisesse fazer rapport comigo, provavelmente ela começaria a falar né também. Então, você usar esses vícios de linguagem, é claro que existem alguns vícios de linguagem que não são legais de usar. Por exemplo, o pessoal de São Paulo gosta muito de e aí, mano, você não vai chamar o cara de mano, né? Mas ele pode te chamar, não tem problema, mas você não vai fazer isso, mas vai se aproximar dele em relação a isso. E também, aí vem a questão que é muito importante e que tem que ser tomado muito cuidado, para quem usa a técnica do espelhamento, é a questão dos gestos, e aí vem a questão do enquadramento, gestos e postura. Que é aquela questão que eu falei do enquadramento, esse enquadramento que eu falei de 2 dedos acima da cabeça e um pouco abaixo do tórax, ele viabiliza você imitar os gestos e posturas.
Mas qual o cuidado, além do enquadramento? É não deixar explícito que você está imitando, não fazer imediatamente igual, nem imediatamente no mesmo momento, né? Porque o risco de imitar gesto e postura é que pode acontecer o efeito completamente contrário se a pessoa perceber. Você está imitando a pessoa para gerar o rapport e a partir do momento que a pessoa percebe, você quebra completamente qualquer rapport. Isso é uma coisa que tem que ser bem observada. E também isso serve para o presencial também, mas no online é fundamental, é mais importante ainda, é começar a puxar papo perguntando coisas boas da vida dessa pessoa. No caso do nosso projeto, em que a gente vai lidar com pessoas que estão extremamente culpadas, atarefadas com esse processo da Covid. Então, elas, assim, provavelmente elas não vão ter momentos bons para relatar para a gente do que aconteceu hoje. E aí, o que aconteceu de bom hoje? Né? Não vai ter isso. Então, puxar, assim, quando foi a última vez que você viajou? Ah, viajou para onde? Para tal lugar. E aí, quando a pessoa conta uma coisa legal, aí você se interessa por aquilo, você puxa bastante o assunto. Ah, você foi para onde? Ah, eu fui para Ilhéus. Nossa, eu tenho uma vontade de conhecer Ilhéus. Me conta alguma coisa boa de Ilhéus para eu saber, né? Então é fazer com que a pessoa fale dela e fale dela num momento bom. E isso ajuda muito no processo de rapport. E quando acontece da pessoa não querer trocar, bater papo de uma coisa boa, né? Tem aquele negócio também que a pessoa está numa situação tão ruim que ela não consegue nem citar as coisas boas da vida dela. E aí ela vai começar a falar dos momentos ruins, do que está pegando. E isso é uma expectativa no nosso projeto muito grande de acontecer. Aí eu botei aqui, sensibilizar-se intensamente em caso de histórias ruins. Eu botei histórias, porque pode ser histórias e histórias. Né? Porque ela também pode acabar criando coisas e para mostrar o quanto que ela está ruim e o quanto que ela não está legal. E aí, nesse momento, vocês têm que entender que o quê? A câmera, ela corta muito as nossas expressões e emoções. Então, se você observar os YouTubers, os bons YouTubers, você vai observar que eles são sempre muito exagerados no jeito de falar, no jeito de movimentar. Você às vezes nem observa, você está simplesmente gostando de ver, mas se parar para observar, vai ver que tem um exagero maior no jeito de falar e nas expressões e nos gestos. Isso é porque a câmera apaga muito a gente. Então, se a pessoa conta uma história ruim, você exagera mais na expressão de preocupação ou na expressão de incômodo, para mostrar que você também se incomoda com o que ela está contando, que também concorda que não é uma coisa legal. Mas você precisa fazer uma representação, né, de exagerar. Você vai pegar a sua emoção que você sentiu ao ele falar isso e exagerar um pouquinho, tá? Isso ajuda muito na criação de rapport. Tá? O contrato, aí, falando em termos de terminologia, é aquele momento, né, que eu acho extremamente útil e básico, mas nem todos usam, que é aquela questão. Bom, então eu conto com você que você vai fazer exatamente o que eu falar, vai seguir as minhas orientações, vai confiar em mim e, por minha vez, eu vou fazer com que você sempre saia de uma sessão sentindo-se melhor do que entrou. E eu queria saber se você concorda em entrar em estado de transe agora, ou ser hipnotizado agora. Né? Quando tem essa conversa, também existe a concessão da pessoa a iniciar o processo terapêutico. Isso o pessoal chama de facilitar e ajudar no Yes Set, né? O estado do sim. Então isso também é muito legal, tá? Bom, indo às pseudo-hipnoses ou convincers, né, que são aquelas coisas aquelas brincadeirinhas de colar a mão, que nem sempre no presencial a gente precisa fazer. Às vezes, só no papo a gente já vai vendo que a pessoa já está bem induzível, tudo. Mas eu gosto de usar convincers tanto para facilitar o processo, quanto para ter uma leitura melhor, porque como a gente tá pela câmera, pela tela, a gente tem limitações de visualização, de percepção do estado em que a pessoa está. Então, fazer uma pseudo-hipnose, né, ou convincer,
para que a gente consiga ter essa leitura melhor, né? E para usar isso aí também você tem que ter a experiência para saber lidar quando a coisa não dá certo, para que também isso não atrapalhe, né? A experiência que faz você ter esses macetes, né? A pessoa, se pediu para a pessoa colar o olho, ela abriu o olho e falou, muito bem, agora a gente fez um teste, agora vamos fazer funcionar. Então, enfim, usar essas técnicas, quais as que eu recomendo? Não vou explicar como deve ser feito, aí caso alguém tenha alguma dúvida, mas acredito que todos aqui saibam, mas quais as que eu recomendo e as que tem alguma observação eu botei asterisco. Né? As principais diferenças é que você não tem o toque e que você tem a limitação da câmera, do enquadramento da câmera. Então, por isso que tem algumas que pode ser usado ou não. Por exemplo, a do barco, ou então do que você é um bambuzal no vento, né? Que a pessoa fica em pé junto os pés e fica sentindo que está num barco, para ela sentir aquela tonteira vagal. Ela é muito útil, porque todos sentem essa tonteira, ela é muito útil como convincer, mas o problema dela é que às vezes não dá para fazer porque você não consegue visualizar por conta do enquadramento da câmera. Mas se conseguir, se for possível, eu acho muito legal. Os olhos colados é possível fazer, os dedos colados. O problema dos dedos colados também é que às vezes eu percebi, na minha experiência, no atendimento, que nem sempre as pessoas entendem com tanta facilidade o posicionamento que a pessoa tem que fazer com a mão para que os dedos colem. Tem gente que gosta de fazer o gesto de como se fosse uma manivelinha para os dedos irem se aproximando e não vai dar para você fazer. Né? Então eu ponho um asterisco nele, nem sempre eu uso. Eu gosto de usar as mãos coladas 1 e as mãos coladas 2. As mãos coladas 1 seria aquela bem tradicional, que é os dedos bem juntos e a palma da mão para frente, né, e os cotovelos bem esticados. E a 2 é onde que a pessoa está como se fosse numa posição de oração, de reza, né, com os dedos trançados, né, e os cotovelos bem próximo do peito, né, que aí eu já precisa de uma aceitação de sugestão maior para ter essa percepção, e se colou nas duas, tanto na versão 1 quanto na versão 2, eu jogo para colar na cabeça só nesse caso, só se ela já está aceitando muito a sugestão, porque aí nisso aí ela já está indo bem embalada. Tá? Com relação então, assim, só voltando aqui, em relação à pseudo-hipnose, eu não vejo outras assim que sejam tão simples de aplicar online. Tá? Caso alguém tenha alguma sugestão, estamos aí. As induções. Tá? As principais diferenças é que você não tem o toque, e também tem uma questão aqui, sim, a orientação. Quando você pede para a pessoa fechar o olho, você pode desligar o seu vídeo. Por que desligar o vídeo? Primeiro, a pessoa não está te vendo, ela não tem mais a necessidade de te ver. Quando você desliga o vídeo, você para de usar a sua banda de upload para enviar dados. Você vai enviar só os dados de voz. Isso simplifica, vai fazer primeiro que o quê? Primeiro que evitar que o seu som fique ruim, que picote, vai evitar essa situação, e também pode até melhorar o que já estava bom. Porque a banda está mais livre de upload, aí o sistema ele vai perceber, opa, está mais livre, o som pode melhorar mais ainda, então vou melhorar mais ainda a qualidade. E nesse momento a pessoa precisa te ouvir cada vez melhor. Né? Uma sugestão... tá, a outra questão, assim, antes de começar a indução, eu já faço uma sugestão. Antes de começar a indução, eu já faço uma sugestão antes e eu repito ela algumas vezes. Que eu estou chamando de imersão autônoma. Que é o quê? Eu falo, antes de colocar a pessoa em transe, eu falo assim, olha, bom, agora eu vou te colocar em transe, eu vou lhe hipnotizar, mas a gente vai deixar combinado. Se você ficar mais do que 2 minutos sem ouvir a minha voz, você automaticamente vai pensar em 3, 2, 1 e vai abrir os olhos e emergir e vai se sentir profundamente bem. Profundamente bem, não. Inteiramente bem.
né, sentindo-se muito bem. Se você ficar 2 minutos sem me ouvir, você vai voltar ao seu estado de vigília, sentindo-se muito bem. Combinado? Aí a pessoa, combinado. Nisso aí ela já recebeu essa sugestão, mesmo antes de passar pelo processo de indução. E depois eu faço, durante a indução, eu repito isso algumas vezes. Repito mais rápido, explicando menos, mas para que ela tenha essa sugestão. Para momentos em que a conexão da internet cair, que o som ficar ruim, ou que caso ela tire, por exemplo, estiver usando fone de ouvido, ela tirar o fone de ouvido, né? E eu evito também o risco da pessoa ficar em transe sem eu estar junto, acompanhando, e às vezes ela dormir, assim, não tem nenhum problema a pessoa, assim, a gente sumir e a pessoa está em transe. Um problema, vamos dizer assim, fisiológico, físico, vamos dizer assim, mas corre o risco, por exemplo, dela acabar entrando num sono fisiológico. Isso pode acabar atrapalhando a rotina da vida da pessoa. Ela tinha que ir para o trabalho depois e não conseguiu ir porque estava dormindo. Então a gente tem que fazer essa sugestão e ela funciona. Tá? Uma coisa, eu não recomendo induções muito rápidas, induções instantâneas. Você criar, às vezes, uma âncora para ela ser induzida ao transe, eu não gosto. Eu gosto de criar uma âncora para aprofundamento. Eu vou explicar por quê. Quando eu tenho uma indução rápida, a pessoa ela fica com relaxamento muscular muito rápido. Então corre o risco dela tombar para um lado ou para frente muito rápido. E aí mesmo com as posições, bem com as almofadas, com a cadeira, tudo, essa velocidade desse relaxamento muscular pode fazer com que ela caia. Quando a gente está presencial, a gente já vai lá e já escora. Mas se você, como você não está, corre esse risco. Então não recomendo você fazer induções rápidas ou instantâneas, tá? Quais são as recomendadas? É a relaxamento progressivo ou uma ericksoniana. É claro que você pode fazer um processo mais rápido. E existe a Dave Elman também, que eu acho que acaba sendo a mais rápida. Eu faço a Dave Elman. Aí ela é rápida, mas ela não é tão rápida como uma raindrop, alguma coisa assim, ou estalar o dedo e falar um durma, né? A Dave Elman, se você parar para ver toda as fases da Dave Elman, a única fase que você realmente precisa do toque é aquela hora que você pega a pessoa pelo pulso e faz ela aprofundar. Você soltando, agora estou segurando o pulso, que nem um pano molhado, enfim. E a cada vez que eu soltar, você vai aprofundar 10 vezes mais. O que eu faço? Eu faço todo o processo da Dave Elman, faço ela sumir os números, e na questão do pulso, de segurar o pulso, aí eu faço um aprofundamento clássico da escada. Eu vi um estalozinho, alguém quer falar alguma coisa? Bom, vou continuando aqui. Qualquer coisa me interrompe que eu paro de falar. Aí então, em vez de fazer o aprofundamento com o soltar do pulso, eu faço o aprofundamento clássico, aquele da escada, elevador, tobogã, enfim. Aí você usa o aprofundamento clássico que você conhece, que você costuma usar. Tá? Mas funciona muito bem essa questão. E assim, eu já vi também que a pessoa usar a levitação do braço. Em vez da pessoa segurar e levantar o braço, né? A pessoa faz a sugestão de levitação. Olha, seu braço está subindo, 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 e quando eu falar já, seu braço vai cair pesadamente na sua perna. Tem isso também. Eu nunca usei. Tá? Eu prefiro fazer aprofundamento por contagem em escada. Tá? Outra coisa que é interessante usar na indução e ficar repetindo também algumas vezes durante a sessão. Assim como a gente fala, toda vez que você escuta minha voz, você vai ficando mais e mais relaxado. Quando você escuta minha voz, você vai ficando num estado cada vez mais profundo na sua mente sábia. Né? Usar também o som externo como uma ferramenta de indução. Então você pode falar que toda vez que você ouvir um som,
Além da minha voz, esse som vai lhe empurrar por um estado cada vez mais profundo. Quanto mais intenso o som externo, mais vai ser esse empurrão para o estado profundo. Né? Então é diferente, eu falo que minha voz relaxa e os sons externos empurram ele. Aí você pode usar a metáfora que você achar legal, mas usar o som externo, porque se você não falar do som externo, a pessoa corre o risco dela começar a se preocupar que o som externo está atrapalhando o processo. Então, uma vez que você fala isso, das duas, uma, ou o som externo vai aprofundar ela mais e mais, né? Ou então ela não vai ligar, não vai se incomodar com o som externo. Uma cliente que eu tenho feito terapia recentemente, assim, ela é ótima para fazer terapia daquelas, sabe aquelas clientes que você gosta de fazer? Ela, assim, ela mora na frente de uma rua movimentada, que passa aquelas motos, caminhão, carro do gás, e ela tá, assim, eu vejo assim, às vezes quando passa um caminhão ou passa uma moto, assim, aí que eu vejo os sinais, né? O olho vibrando, a cabeça baixando mais e mais na hora que passa o som externo. Então funciona muito bem isso. E a constelação hipnótica perceptível é aquela questão que você sempre tem que estar observando os sinais. Você não vai ter a percepção da mão gelada, nem da mão suando, né? Aqueles espasmozinhos que a gente vê, às vezes, na mão ou na perna. O máximo que você vai ver como está a respiração. Às vezes dá para perceber a boca seca, porque a pessoa faz aquele movimento de que a boca está seca, de que a língua está seca, né? Faz aquele movimento na boca. A expressão caída, a boca caída, os olhos trêmulos, né? Isso aí você vai perceber. E às vezes quando a pessoa cai a cabeça demais, você pode pedir, né, que não tem problema algum, você pedir que a pessoa se posicione melhor, ajeitando o pescoço para ficar mais confortável, levantando levemente a cabeça, e a cada vez tudo que você pede para que a pessoa, ao levantar a cabeça, ela vai entrando no estado mais profundo, né? Então, o posicionamento, o enquadramento que eu falei no começo, ele é muito importante para que a gente consiga ter essa percepção. Quando eu estou fazendo assim, eu fico absurdamente próximo, eu fico próximo pra caramba do monitor, olhando tudo que está acontecendo, porque a percepção, ela fica mais limitada, a nossa percepção fica mais limitada, né? Mas é bem possível de ver, tá? E as sinalizações do cliente, assim como eu vou falar mais na frente também, mas as sinalizações do cliente, eu substituir a movimentação que o normal, as pessoas, não normal, né? Que as pessoas costumam pedir mais, que confirme movimentando o dedo, né? Fazendo um leve movimento do dedo. No caso, a gente não vai estar vendo as mãos da pessoa. É muito difícil você fazer um enquadramento que veja as mãos da pessoa. Então eu peço que faça um movimento com a cabeça ou que fale. E isso não tem me atrapalhado em nada e os resultados continuam sendo iguais. Beleza? Continuando. Gente, eu falo pra caramba, mas daqui a pouco tá acabando, tá? Se vocês quiserem dar uma paradinha para fazer um xixi, pegar uma água, vocês falam que eu paro. Eu tenho minha água aqui, tá? O aprofundamento, mais uma vez, as principais diferenças estão na questão que você não tem o apoio do toque, né? Como eu faço Dave, eu faço o aprofundamento clássico depois, em vez de usar segurar o pulso, né? E aí o que você tem que observar no aprofundamento é justamente o quanto que o relaxamento muscular está indo, né? É muito comum no momento do aprofundamento as pessoas começam a dar aquela afundada, né? Aprofundada, e aí dá aquele baita relaxamento muscular e você tem que estar atento a isso para que caso você veja que o relaxamento está ficando muito intenso e corre o risco dela tombar demais, mais do que deveria, aí você tem que. É uma das coisas que você vai ter que observar. Por que eu falo isso? Porque quando a gente está no presencial e a pessoa tá para tombar, a gente instintivamente a gente já vai até a pessoa e apoia ela. Online a gente tem que observar porque o que a gente vai fazer, como a gente vai segurar ela? É falando. Então o nível de observação tem que ser maior. Né? Porque a gente não vai ter o instinto. Você não vai pular na tela e vai segurar a pessoa.
né? E aí eu já falei os principais cuidados, né? E sempre lembrando, durante o aprofundamento, também falar da tal que eu chamei de imersão autônoma, que é o quê? E a gente está aprofundando, que nem eu estou falando, descendo a escada. Aí tá, 8, aprofundando mais e mais, 7. Se você ficar mais do que 2 minutos sem ouvir, lembrando que se você ficar mais do que 2 minutos sem ouvir minha voz, você vai voltar ao seu estado de vigília. 6, aprofundando mais e mais. Então, eu não deixo de sempre dar uma lembradinha dessa história de 2 minutos na primeira indução, tá? Na segunda indução, nas sessões seguintes, eu só falo uma vez e a pessoa já está bem craque e já está sabendo disso, tá? A sessão em si, né? Eu já falei que a gente vai usar as sinalizações do nosso cliente através de movimentação de cabeça e voz. Os resultados são iguais, quem está acostumado a sempre usar o dedinho. Eu quis botar isso aí porque tem muita gente que acabou ficando dependente, né, do movimento do dedo, né, e saber que não tem problema algum em relação a isso, né. Instalação de signo, sinal e ancoragem para aprofundamento. É claro que eu queria pontuar em relação a isso. Eu falei para não fazer, que eu não recomendo fazer induções rápidas, né? Porém, corre o risco da pessoa ser interrompida, ou ela sair do estado por alguma coisa que aconteceu, né? Então eu faço uma ancoragem para que quando eu der o comando, ela vai voltar para o estado de aprofundamento. Porque se ela for interrompida, ela, ela ainda está em transe, né? Ela só saiu do aprofundamento. Ela ainda está totalmente sugestionável, né? Então eu só faço isso para agilizar a questão do aprofundamento, né? E aí antes de falar, de aprofundar, eu falo, se posiciona bem novamente, de uma forma bem segura, e aí a ancoragem que a gente criou, né? Eu vou fazer a contagem e vou dar 2 cliques. Então, em 3, 2, 1, aí a pessoa volta, por exemplo. Aí você vai criar a sua ancoragem do jeito que você julga que é mais interessante, tá? Isso aqui, da instalação do lugar seguro, é uma sugestão minha por conta de algumas coisas que eu vi, que eu percebi. O que eu percebi? Eu percebi que às vezes a pessoa saía não com. Eu não me sentia tão satisfeito com como as coisas se fixavam na cabeça da pessoa, na mente da pessoa, quando eu criava algum trabalho que ela deveria trabalhar durante a semana na cabeça dela, alguma coisa assim. E aí o que eu fazia? Tem a instalação do lugar seguro, né, que é aquela coisa para a pessoa que geralmente a gente faz na primeira sessão só para ela se sentir bem, aquele negócio. Mas eu criei o lugar seguro também para ser o lugar que no final da sessão em que a gente passou por várias coisas, que seja regressão, que seja um trabalho cognitivo, enfim, que seja qualquer trabalho, que assim, passou por isso, aprendeu, aprendi, legal, tá? Fixou isso aí, fixou. Agora a gente vai para o lugar seguro, que é o lugar onde você se sente bem, é o lugar onde você sabe que tudo que acontece são só coisas boas, nada de ruim entra. Entra em lugar seguro. Agora, além de se sentir bem, você vai pegar tudo que você aprendeu hoje, aí eu falo exatamente o que a pessoa aprendeu. Você aprendeu que você não deve se incomodar com situação X, e você vai pegar essa sensação e vai intensificar 10 vezes mais. Porque no lugar seguro é o lugar onde você consegue fixar tudo na sua mente e fica 10 vezes mais intenso. E você vai sair desse lugar seguro para a imersão, levando isso aí de forma muito intensa. Então eu uso o lugar seguro como um intensificador no final da sessão do que aconteceu, para ela se sair sentindo-se bem e com mais intensificado o que foi aprendido e melhorado e resolvido e ressignificado, enfim, na sessão. Isso é uma coisa que eu passei a fazer nos atendimentos online
porque eu percebia que nem sempre eu sentia a mesma intensidade. E foi fez um grande diferencial, tá? E aí vem duas situações que muito hipnoterapeuta se preocupa e se questiona, que é em relação às catarses e em relação à abreação. O que na catarse, quando a gente está no presencial, a catarse, e no online também, a catarse é ótimo para a gente, porque assim, eu já vejo assim, expectativa de alta, né? Porque quando a pessoa tem uma catarse é que o negócio vai resolver, né? Não é legal de ver, às vezes a pessoa tem uma explosão emocional muito ruim, que ruim de se ver, né? Porém, ela é extremamente terapêutica, né? Os resultados, assim, são antecipados de forma muito grande. Tanto é que existem técnicas, inclusive, para você estimular a catarse. A diferença, né? Eu sempre falo, manter a calma, porque aí pode se assustar pelo fato de você não estar lá para apoiar a pessoa de forma mais efetiva. Só que aí tem algumas questões que são as diferenças. Primeiro, não potencializar a catarse. Não potencializar no sentido assim, quando tá no presencial, o que eu faço? A pessoa tá chorando, eu falo, isso, sente essa emoção, deixa essa emoção vir, vai, né? Eu potencializo, eu deixo que a catarse vire uma catarse mesmo para que ela jogue tudo para fora. Para evitar, a não ser que você tenha muita segurança e experiência para lidar com isso, mesmo que seja online, né? Eu não recomendo você potencializar porque você não está lá e você corre um risco muito grande de perder o controle, porque você não tem um toque, você não tem a condições de apoiar a pessoa, segurar a pessoa, né? Então você tem o risco de perder o controle e a pessoa parar de estar conectada a você, né? E uma coisa muito importante é você manter a voz ativa. Você não pode parar de falar no momento da catarse, porque se você parar de falar, corre o risco dela se desconectar de você. E aí, mesmo com a sugestão dos 2 minutos sem ela te ouvir, ela está em catarse, ela está numa explosão emocional. Então, não dá para você contar com isso. Pode dar certo? Claro que pode. Porém, o ideal é que você mantenha-se conectado. Fique falando o tempo todo. Isso, enfim, aí é a situação que vai dizer como que você vai ter, o que está acontecendo, que vai dizer o que você tem que falar para ele, né? Mas é sempre fazendo com que ele não deixe de ouvir você, né? E uma vez que a catarse está acontecendo, claro que você vai deixar um tempo ela acontecer para a pessoa vivenciar aquilo e trabalhar aquilo, né? Mas para como você restaura isso, além da voz ativa, você vai pedir. Isso eu peço presencial também. Eu peço para a pessoa levantar a cabeça, porque quando ela está em catarse é muito comum ela estar hiperventilando, a respiração muito curta, né? Então eu peço para ela levantar a cabeça. Quando ela levanta a cabeça, ela já facilita o processo de respiração e ela começar a cadenciar a respiração. E aí cadenciar, olha, vamos lá, puxa o ar em 1, 2, 3, solta o ar em 1, 2, 3 e ser persistente para que até a pessoa conseguir fazer e facilmente, rapidamente ela calma. No caso da abreação, como tem questões assim, como é que eu vou dizer assim, de movimentos muito bruscos, né? Às vezes tem abreação que parece que a pessoa está tendo uma convulsão e tem, ou às vezes ela treme demais, é muito feio de se ver, né? No caso da abreação, o que você tem que fazer é tirar ela do estado imediatamente. E com o comando de voz, com uma sugestão de voz firme e segura, você tira ela imediatamente. E aí vai de cada técnica de cada um de tirar ela do estado, né? Uma das coisas que eu faço, eu falo voltando para o estado anterior agora e indo para o lugar seguro imediatamente, sentindo-se muito bem, vai indo para o lugar seguro em 3, 2, 1, pá, de forma bem firme. E a pessoa vai imediatamente. A abreação para instantaneamente. Né? Então não é muito raro acontecer, né, gente? Vocês sabem, mas
online, a reação que você tem que ter é tirar ela desse estado imediatamente. Porque você não está lá. Né? Então, corre o risco de até da pessoa se machucar. Tá? Aí eu uso bidissociação, que é assim, quando eu vou acessar algum momento muito traumático, ou às vezes uma fobia muito exagerada, né, eu faço a bidissociação. Que, por exemplo, a gente leva a pessoa para uma sala de cinema, aí você senta numa poltrona e quando você estiver olhando para a tela de cinema, você me avisa. Aí a pessoa avisou. E agora você também vai estar na sala de projeção. E eu quero que você, na sala de projeção, veja você sentado na poltrona em frente à tela. Ou seja, eu coloquei um distanciamento a mais. Então ela vai sentir emoção, ela vai ver a emoção, mas ela vai estar um pouco mais distante e vai ser um pouco mais fácil lidar e evitar, às vezes, uma situação um pouco mais tensa de se lidar sem perder a capacidade terapêutica. Certinho? Vamos ver, terminando a sessão, né? Como eu disse, né? Eu tenho esse negócio de voltar para o lugar seguro para trazer boas sensações para a imersão e também para fazer a intensificação do que foi experimentado no dia, né? Isso é uma coisa que eu faço, como eu disse, né? Não é uma questão que eu digo que todos devem fazer, enfim, né? Uma coisa que eu faço é uso o oposto do que eu usei a imersão. No caso, como eu usei a história da escada, né? Então eu uso a escada para subir também, né? No presencial nem sempre precisa, né? Você, agora eu vou fazer uma contagem e você vai voltar para o estado normal, né? Só que uma coisa que também é comum no presencial, é muito comum você fazer uma contagem mais curta do que você fez no aprofundamento. Se você você fez uma contagem de 10 números no aprofundamento, é comum as pessoas fazerem de 3, de 5 números para a pessoa emergir. No caso, como você está distante, eu recomendo fazer a mesma contagem. Mais rápido, mais com voz ativa para a pessoa acordar. Então, se você fez 10 para aprofundar, eu recomendo fazer 10 para levantar. Né? E sempre tendo a certeza que o cliente está se sentindo bem, que ele está desperto, trocar uma ideia. Então, você vai reservar um tempo para pós-transe, vamos dizer assim, né, para você checar e trocar uma ideia com a pessoa para você ver que ela está bem. Porque é a história da câmera, você vai ter a limitação do que de percepção por conta só da tela, né? Então é muito interessante você ficar bem distante e também ver se não tem nenhum desconforto físico, como a dor de cabeça. Se você perceber que se a pessoa você vai conversar com ela, trocar ideia com ela e vai ajudar ela a despertar mais e mais, caso ela não esteja completamente despertada. Legal. Mas se ela tiver com desconforto físico, por exemplo, dor de cabeça, você imediatamente, porque ela ainda vai estar muito sugestionável, você imediatamente coloca ela em transe de novo e tira essa dor de cabeça dela. Porque ela é uma consequência do que ela passou agora. E ela não voltou bem. Então você tira essa dor de cabeça. Isso é um processo que é recomendado tanto no presencial quanto no online. Porém, eu ressalto aqui porque a gente às vezes tem uma percepção mais limitada, uma capacidade de percepção mais limitada por conta de estar trabalhando por tela, tá? Bom, era isso que eu tinha que falar. Deixa eu voltar aqui para a tela de compartilhamento, tirar o compartilhamento de tela. Para compartilhar. Deixa eu ver, eu acho que eu voltei. Voltei, vocês estão me vendo? Alô, alô, alguém fale para mim, vocês estão me vendo? Eu não estou vendo. Legal. Sim, eu estou vendo agora. Tá Legal. tudo certo aqui, imagem e vídeo. Legal. E aí, agora é o momento assim, para vocês tirarem dúvida, fazer algum comentário. Eu não vou fazer mais esse tipo de treinamento, né? Porque eu acho que já
já fiz 3 aí, né? Então acho que já deu um volume legal. Mas aí é saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma observação, alguma crítica também. Eu não sou dono da verdade, né? Eu só repassei a uma experiência minha, né? Então, saber de vocês aí, que pé que tá essa história toda, o que vocês acharam. Feedback, importantíssimo. Bom, pessoal, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, que eu estou num lugar que a conexão não é muito boa, por isso que eu até caí Tô algumas ouvindo vezes bem, aqui. tô ouvindo bem. Bom, show de bola. Eu só compartilhando aí com o pessoal que talvez não sei se já fez, todo mundo já fez algum atendimento online, mas principalmente essas questões mesmo aí que o Sérgio falou, de avisar as pessoas, eu vejo muito isso, tá? Então, porque o pessoal tá em casa, todo mundo tá na pandemia, né? Muita gente ainda também tá em casa. Então, eu até postei um vídeo que apareceu no grupo do Anthony Jacquin, a criança chamando o pai assim, né? Cutucando o pai, é bem forte. Isso aí realmente acontece, tá? Cachorro pulando no colo, gato passando em cima. Isso O acontece demais. celular também, eu também não recomendo muito, mas se não tiver outra opção, o uso do celular é o último lugar, porque eu já vi bastante no bate-papo, assim, a pessoa acessar a primeira sessão pelo celular e estão ligando para a pessoa. Sabe aqueles números de São Paulo, do Rio, do presídio e tudo mais? Então, isso você não controla. Por mais que a gente avisa na sessão, né, na primeira sessão, eu faço um bate-papo antes, eu chamo de sessão zero, antes de fazer tudo, para a pessoa entender como é que funciona. Na sessão zero eu já passo todas essas orientações e mesmo assim acontece, sabe? Você vê que pode acontecer com o celular, então o computador é mais interessante. Eu estava até pensando, Sérgio, você falou que também era da área de tecnologia, que nós estávamos falando, de talvez pegar algumas funções, tá, pelo menos no Android, ver um aplicativo onde você consegue desativar todas as funções e deixar apenas, por exemplo, a parte de rede conectada, sabe? Achar uma forma de bloquear, ver uma forma de programação, ver se isso, às vezes já até existe isso. Eu sou de TI, mas não sou de programação, né? Eu sou da área de segurança, armazenamento, aí eu não conheço bem. Mas eu sei que Android é possível, né? O Android é possível você futucar tudo nele. Então, aí eu fiquei pensando assim, às vezes fazer um aplicativo para hipnoterapia online, que o cara quer usar o celular, onde ele só aperta um botão, desativa tudo e deixa o mínimo necessário para comunicação, sabe? Aí depois que ela pegar e volta, e pode ser interessante isso aí. Pode ser um projetinho futuro aí para acabar desenvolvendo. De repente, esse grupo aqui, a gente já. Esse grupo cresce, desenvolve, a gente monta um instituto, junta grana e a gente desenvolve o aplicativo. Legal. Principalmente essa questão, então, pessoal, compartilhar que acontece de interromper parte de ligação, isso acontece bastante. E a questão do tipo de terapia, a gente vai padronizar, vai ter uma específica, né, Sérgio, para que a gente vai fazer aqui, né? Eu acho que é legal a gente padronizar até para a gente conseguir fazer terapias rápidas, né? E até reforçando o que foi falado antes, eu acho que o trabalho, por ser um trabalho de grupo, de equipe, de várias pessoas, e eu acredito que depois que o negócio começar a andar, tiver já formatado, a gente conseguir chamar mais e mais hipnoterapeutas para participar, né? Então vai ter um volume grande, se a gente não tiver um padrão, a gente se perde. E imagina fazer a gestão, no caso o grupo tem 60 pessoas. Vamos supor que todos os 60 hipnoterapeutas vão fazer isso. Imagina fazer a gestão de agenda de hipnoterapia de 4 sessões, outra de 10 sessões, outra de 2, uma de 1, né? Então, assim, pela gestão, né? E também eu imagino que, assim, o legal é a gente fazer o oposto do que a gente costuma fazer. O que a gente costuma fazer? A pessoa toma o remédio que o psiquiatra recomendou e a gente vai na origem do problema. Então a gente vai vasculhar, vai futucar, tal. Eu acho que o nosso caso é a gente ser o remédio também, né? Então que a gente pode ser útil, além do remédio químico, a gente ser um remédio emocional para essas pessoas. Então, algumas sugestões, eles falaram de uma técnica Arrow, né, que eu não conheço. Sim. Eu vi o vídeo, achei muito interessante, né, a técnica Arrow, instalar algumas âncoras, por exemplo, a pessoa toda vez que sair do hospital, ela bate 3 vezes na porta, por exemplo, né, e deixa o problema todo para lá e chega em casa sentindo-se bem.
né? Porque imagina, assim, passou por um plantão desgraçado, né? 24 horas lá, aquele perrengue, né? E ele vai para casa, leva, né? Vai para casa, Uhum. leva, né? Então, um gatilho desse tipo, um gatilho de autoestima, porque eu peguei uma declaração de um médico, né, que eu comecei a pedir para algumas pessoas, né, manda assim, me dá umas declarações do que você sente, do que você precisa, né, e eles falam, olha, apesar da gente saber da importância do nosso trabalho, apesar da gente saber que a gente está fazendo o que é bom, o possível, né? A gente está tendo muita frustração, a sensação de fracasso é muito grande. Então, assim, é transformar o que está consciente sabe que é importante, sabe que nem sempre consegue fazer tudo, e transformar isso numa motivação, né? Uhum. E apagar essa frustração com gatilhos, com a coragem, essas coisas. Então, remedinhos, né? Sim. Por isso que eu digo da padronização, que é interessante. E até também é uma coisa que a gente vai ter que ver assim, o pessoal tem muita gente que tem pouca ou nenhuma experiência de hipnoterapia clínica, Uhum. né? Só fez o curso, ainda não. Então, assim, a gente avaliar se a gente consegue desenvolver um protocolo para que esse pessoal consiga atuar também. Sim. Só que também eu estou pensando em elaborar um treinamento para lidar com a diversidade. Porque a gente sabe que às vezes, assim, só no aprofundamento, às vezes a pessoa já acessa o negócio e a gente vai ter que lidar. Sim. Às vezes, no aprofundamento, a pessoa já entrou já fez uma regressão, você já vai ter que trabalhar uma ressignificação de alguma coisa, uma dessensibilização de alguma coisa, né? Porque a pessoa já leu alguma coisa sobre hipnose, então ela já foi nessa expectativa e ela já se jogou na história. Sérgio, eu vejo assim, só completando isso que você está falando, esse é o problema que eu vejo na padronização. Porque, É, porque as sessões não são padronizadas, né? Porque, é, assim, eu é, trabalho com programação neurolinguística, eu também sou master em PNL, além da hipnoterapia, e tem muitas. Eu não tenho um padrão de terapia, por exemplo. eu também Você não, sabe disso, né? Você sabe. também não. Depende do que aparece, você vai usar alguma ferramenta específica. Será que padronizar esses atendimentos também. Será que a gente não pode estar trazendo uma coisa um pouco mais O que eu, prejudicando do que ajudando? eu penso assim, padronizar o atendimento seria talvez um termo errado, talvez seria padronizar os objetivos de entrega, talvez, né? Porque eu vejo assim, se a gente for entrar na seara de aprofundar e resolver todos os problemas da pessoa, transformar a vida da pessoa, os problemas cognitivos que ela tem, as crenças que ela tem, aí aí vai entrar nessa questão que eu te falei da complexidade da gestão de um projeto desse. Então, assim, se a gente entrar assim, criar um protocolo razoável, não necessariamente um script, mas criar um Uhum. protocolo razoável, em que, olha, é, se o cara tem determinadas ações, determinadas sensações, então a gente vai instalar determinadas âncoras, Uhum. né? E, e aí vai ter que ser do terapeuta lidar com isso para que pelo menos isso seja instalado. Uhum. Não, Entendeu? Então, assim, a padronização não seria roteirizar, seria, entendi. tipo, definir o objetivo e a gente pode, inclusive, criar um padrão, né? Por exemplo, um padrão... por exemplo, eu não gosto de... Eu gosto que a pessoa me diga qual que vai ser o gesto, qual que vai ser o movimento que ela vai fazer para ancoragem, né? Então, no nosso protocolo, a gente vai colocar pedir para o cliente definir qual é o gesto que Sim, vai sim. trazer paz para ele, né? Então, assim, meio que para a gente ter uma Sim. assinatura do nosso tipo de atendimento. Vamos supor, quem fez curso na Omni, por mais que cada terapia é de um jeito, você reconhece o cara que fez o curso da Omni, entendeu? Então, é mais Uhum. ou menos isso. Então, eu quero que
eu acho que é legal a gente fazer uma coisa para que as Tem uma pessoas assinatura. reconheçam que a hipnoterapia solidária, eu já falei várias vezes, quem quiser mudar o nome, achar um nome mais legal que coloque, né? Mas que identifique que esse é um trabalho da hipnoterapia solidária, que não é um trabalho completo. Sim. Até porque eu acredito que isso também, eu vejo esse projeto, inicialmente minha motivação foi realmente ajudar. Quando eu vi o pessoal lá em Manaus, lá, ressuscitando gente no chão, aquela coisa de falta de oxigênio, aquela coisa toda, assim, me impactou demais, né? Mais do que já estava impactado. E então a gente foi o que me motivou. Mas também eu pensei assim, cara, o que eu posso pensar para motivar outras pessoas que nem sempre têm tanta interesse altruístico, né? A gente também pode mostrar que esse trabalho também ele pode ter um resultado comercial, onde o quê? A pessoa tratada pode acabar indicando a gente, ou ela mesma pode querer fazer um tratamento mais profundo depois. Sim. Não, é show Né? de bola. Para a gente não alongar muito também, para não sair do tema, eu vou Diga dar lá. 3 pontinhos que eu achei interessante aí, que você falou. Trump, já como eu comentei, respeito do ambiente, muito importante, né? A sacada que você também falou do vídeo, eu acho que é fantástico, de você desligar o seu vídeo para pessoas que não têm uma internet muito boa. Essa é uma sacada, se tem uma sacada que é master no atendimento online, essa é a sacada master. Então, quem pegou essa sacada aí, quem talvez não prestou atenção, foca nisso, porque é isso que vai dar total diferença para A durante o próximo. sua voz tá levemente robótica agora. Se Então, você desligar o vídeo, a sua voz vai vai melhorar. melhorar. Exatamente. E uma coisa que eu faço, uma dica aí, pessoal, que quer fazer atendimento online, eu uso o Zoom, porque eu acredito, né, pelas análises que eu fiz técnica, ele trabalha melhor a prioridade do áudio, e eu também tenho a possibilidade de colocar um áudio de fundo, um MP3 ou alguma coisa assim, que eu não sei no Sim. Skype, eu É não verdade. utilizei, tá? Então eu tenho essa oportunidade de fazer isso. Aí eu Tem utilizo muito no hipnoterapeuta que gosta, né, de botar um som de fundo, inclusive porque tem pessoas fêmea. que conseguem facilmente, mas tem pessoas que não entram tão fácil. Aí, quando você joga um som, alguma coisa, para ela é melhor, ela consegue aprofundar o relaxamento. Então, eu utilizo, quem não conhece a plataforma, quem nunca usou o Zoom. Aí tem lá no grupo também que vai ter esses bate-papos, que um vai atender o outro também, me coloca à disposição aí também para a gente fazer uma agenda e Legal, fazer umas trocas aí de bate-papo. Tá bom? legal, Eu também legal. preciso ir, porque hoje eu tenho um atendimento também urgente que apareceu. Aí eu, Domingão, daqui hein? a domingão, bem, caso meio bravo aí, vou abrir uma exceção hoje. Tá bom? Obrigado aí Beleza, boa sorte pela aí no atenção. atendimento aí. Obrigado por participar, viu, cara? Então tá bom, depois a gente se fala. Obrigado, Sérgio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E, gente, mais alguém quer fazer algum comentário, alguma observação, um acréscimo, uma dúvida? Não estou te ouvindo, Oliveira. Oliveira, estou vendo você falar, mas não estou te ouvindo. Seu microfone está fechado. Tá fechado seu microfone. Ainda não. Deixa eu ver se consigo abrir por Ok, aqui. Agora sim, agora sim. ok. Ok, Ah, ok, pode falar. então, obrigado pelo esclarecimento aí, foi importante para mim, né, a gente observar esses temas, principalmente o cuidado que a gente tem que ter com quem está do outro lado, né, Sim, sim, sim. questão de segurança. E em termos de protocolo, talvez se você ou se a gente elaborasse um único, né, talvez seria mais aceitável para esse tipo de atendimento, né, ficar uma coisa unificada, né, não sei se seria esse o seu pensamento. Mas é bem isso que eu tenho mesmo. É bem isso que eu tenho mesmo. É esse o objetivo. Ok. Para que é aquela história de a gente ter a nossa assinatura do nosso projeto aí, né? Um protocolo característico nosso e essa questão aí de assinatura. Uhum. O Kaique falou que vai precisar sair aqui. Um abraço aí, Kaique. Eu acho que não sei se ele ainda está aqui. Muito bom. Tá bom. O Jandivan quer falar mais alguma coisa? Ou estamos todos liberados para aproveitar o domingo? Eu acho que o Jandivan saiu já.
Só tem nós aqui. Oliveira, forte abraço aí. Obrigado aí por